Romanos 12, 2, verso 1 e 2. Eu vou ler com os irmãos, tá? Eu separei aqui, mas diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Irmãos, olha que palavra Paulo, ele recebeu pelo Espírito Santo, nós cremos. Ele está fazendo aqui uma exortação, o texto, quando a gente vai olhar aqui sobre Paulo, sobre um texto tão conhecido, mas Paulo está falando sobre esse texto aqui, sobre uma nova vida, um serviço, e os princípios que Deus requer de mim e de você. São princípios que a igreja hoje temos tomado muito cuidado, e temos visto que muito tem apostatado a sua fé, irmãos. Eu gosto muito, eu sou um pouco chorão, irmãos, e fiquei aqui, não é só emoção, né? Mas o Espírito Santo, ele faz isso conosco, e eu tenho pedido muita misericórdia de Deus, porque temos visto isso, temos visto homens e mulheres apostatando da fé, tem deixado a palavra, a essência se esvair, tem deixado os princípios. Paulo está falando que a vida cristã deve ser consagrada, deve ser vivida, não conforme os padrões do mundo, irmãos, olha só, mas conforme a vontade, conforme os princípios da palavra, e o que temos visto hoje. 2, 3 semanas atrás, o bispo Kleber lá estava falando sobre um ex, não sei, amém, perdão, né? Um homem que se intitula ainda pastor, mas que tem deixado algumas questões da palavra que são, para mim, são princípios que nós não podemos deixar, nós não podemos negar que existem princípios que são inegociáveis, e Jesus está voltando, a palavra dele diz, afirma, e nós temos visto isso. E ai daqueles que apostatarem da fé, ai daqueles que deixaram ou vão negociar a sua fé, talvez por um clamor, talvez por um afago, por estar bem com o seu próximo, com aquele homem, com aquela mulher, com uma localidade. Não, irmãos, esses princípios que Paulo está falando aqui, olha, nós devemos manter os princípios, não conforme o padrão do mundo, mas em transformação diária, conforme a vontade de Deus, conforme os princípios da palavra de Deus. É isso que Paulo está trazendo para a gente, esse entendimento aqui, o cerne aqui do texto, praticamente o verso 1 e 2, porque aí ele vai começar a discorrer, mas o verso 1 ele está fazendo um apelo, ele faz um apelo para que eu e você, que tem esses princípios, sejamos conscientes. Olha só, irmãos, porque como eu posso oferecer algo a Deus sem antes eu renovar? Pelo que eu entendo, irmãos, eu preciso ser renovado a minha vida diariamente, eu preciso ter uma mente em transformação, mas voltado por esses princípios. Sabe por quê? Porque hoje talvez eu seja confrontado com questões, a questão econômica do país, problemas de saúde dentro da família, dentro da minha casa, questões sentimentais. Hoje, as questões psicossomáticas que vemos, a depressão que tem tomado pastores que, infelizmente, pela depressão, dão-se ao suicídio. Temos visto isso, notícias sobre isso, e isso é triste, irmãos. Por isso que nós devemos estar, a palavra fala assim, que ela vai se renovar, não é isso que a palavra fala? Não é isso, pastor? A palavra de Deus, ela se renova. Você fala que Deus é bom, cantamos aqui que Deus é o quê? Deus é bom? Como é que é a canção? Em todo tempo Ele é bom, não é isso? E Ele ainda continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí você lê uma palavra hoje, que Deus é bom, Ele continua sendo, e amanhã vem
o confrontamento, mas quando você lê aquela palavra novamente, ela te faz o quê, irmão? Te renova, porque a palavra que às vezes você já ouviu semana passada, o teu bispo falou a semana toda, 2 semanas atrás o bispo estava falando que ele começou uma mensagem e o Espírito Santo, ele faz isso, eu não tinha visto a mensagem dele, e preguei a mesma coisa no domingo de manhã, e ele falou assim, olha irmão, Deus está confirmando, irmãos, isso é a palavra, ela é simples, mas ela é eficaz, ela é simples, mas ela é poderosa, porque é aquilo que nós aplicamos e deixamos ela renovar em nós. Então Paulo está fazendo um apelo para que nós tenhamos algo coerente nas nossas vidas. O sacrifício vivo está falando sobre uma atitude coerente que eu tenho que ter. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou cristão e não ter as minhas atitudes coerentes. Sacrifício vivo, ações que ele está falando. Vocês compreendem isso? Que Paulo está falando, então ele faz um apelo, olha irmãos, vamos fazer, e que esse sacrifício vivo vai incluir a sua mente. Eu não posso simplesmente estar emocionado com a palavra, não, eu tenho que ter um culto racional. E no verso 2, ele vai falar que, diferente do padrão do mundo, que distorce, que retrata talvez aquilo que nós declaramos, que nós afirmamos, a razão da nossa fé, ele vai falar assim, olha, diferente, nós não podemos aceitar esse padrão que o mundo quer, irmãos. Você já parou para pensar nisso? O mundo tem padronizado, é claro que a gente tem até ouvido, né? Já ouvimos, infelizmente, um outro disse que a Bíblia precisaria ser atualizada, né, bispo? E aí eu falo assim, misericórdia. E você diz misericórdia, irmãos, porque ela diz o antigo, né, e tão poderoso homem de Deus, Billy Graham falou que esta mensagem aqui, esta palavra, ela era o quê? Mais atual do que o jornal que iria sair amanhã, não é isso, irmãos? Ela é viva, ela é atual, ela fala sobre tudo, mas o padrão do mundo é o padrão do mundo, o padrão de Deus são os princípios da palavra de Deus. Então eu tenho que entender, eu tenho que compreender, ele vai dizer no verso 2, para eu poder aceitar, para eu poder entender, absorver, aproveitar, testificar, comprovar de qual seja, né, a boa, perfeita vontade de Deus, eu tenho que atentar para os padrões que ela requer para mim. O problema, irmãos, é que nós queremos o quê? O que é bom. Quem não quer o que é bom aqui, irmãos? Eu quero o que é bom. Eu quero o que é o quê? É perfeito? É claro que eu quero aquilo que é agradável, mas geralmente o homem não quer o quê? Que seja feita a tua vontade. Geralmente nós não queremos isso, e então novamente eu digo, para que tenhamos uma mente, esta pessoa que não quer aceitar a vontade de Deus, ela quer porque ela não quer ter uma mente alinhada, ela não quer ter uma mente renovada, conforme nós estamos entendendo aquilo que Paulo está falando. Para eu poder obter, para eu poder ter uma mente alinhada, eu preciso condicionar a minha mente aos princípios da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar 3 pontos bem rápido para você. E o primeiro ponto que nós temos, como nós desejamos, estamos vendo sobre o ano que já estamos, né? Falando sobre o quê? A dupla honra, não é isso? Esperamos e tenho certeza de que isso vai acontecer em nós. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, pare de esperar por um milagre externo para poder mudar de ideia. Quantas vezes, ou a maioria das vezes você ouviu pessoas falando sobre, eu tenho pensamentos tão negativos, é porque minha vida é tão difícil. Quantos já ouviram isso aqui? Você já ouviu? Alguém falando, ou às vezes você já se pegou nisso. Às vezes você está pensando, meus pensamentos às vezes vêm tão assim negativos, porque eu tenho uma vida difícil. Já parou para pensar se fosse ao contrário? Já parou para pensar ao contrário? Porque às vezes nós temos uma vida difícil, é porque eu tenho pensamentos negativos. Irmãos, eu não gosto de usar muito esse termo, mas estamos falando de mente, vocês estão compreendendo? Estou falando, não uso muito isso, não é uso fruto meu, porque eu acredito na palavra. Eu tenho a mente de Cristo, o Paulo fala que eu tenho que ter a mente de Cristo, mas passar por nós pensamentos positivos e negativos. E a maioria, né, dos milagres, eles nunca vão acontecer até quando eu não me livrar dessa confusão mental que vem sobre as nossas mentes. Não vou, meus irmãos, eu não vou ver isso até quando eu não
entender que eu preciso primeiro ver um milagre externo para poder mudar de ideia. E às vezes você ouve essas pessoas, você às vezes está aqui declarando campanha, você fala para o seu filho, você fala para o irmão, e a pessoa fala assim, não estou enxergando. Não, irmãos, é ao contrário. Primeiro eu preciso renovar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu não posso permitir o inimigo fazer da minha mente uma calçada para ele passar, para ele poder pisar, para ele poder destilar, para ele poder incutir na minha mente aquilo que ele quer. Jesus, ele falou, olha só, não permita que na sua mente seja roubado os princípios, irmãos, aquilo que foi plantado, aquilo que foi cuidado pela palavra de Deus, não permita isso. Jesus, ele falou, e que quando semeavam uma parte da semente, caiu na beira do caminho, e vieram as aves e fizeram o que, irmãos? A comeram. Tudo aquilo que foi plantado aqui, você chega aqui e recebe. Eu vi a pastor Dantas aqui dando uma mensagem, acho que foi quarta-feira, ou foi domingo, viu o vídeo, quarta, e o pastor estava ali intenso, glória a Deus, o pastor Dantas. Quantos gostam do pastor Dantas aqui, irmãos? Amém, amém, pastor Dantas. E aí você sai daqui vibrando, quando entra no carro, vem um abençoado e freia, ou então esbarra no seu carro, e aí você faz o quê, irmãos? Você chega na porta, não é o cidadão de cima, né, filhos? É o cidadão lá, não sei, aqui não tem muito funk, né? Não sei, tem isso, mas tem umas batidas. Cadê o Lucas? O Lucas está ali, né, Lucas? Não sei como é que é aqui o curitibano. E aí a gente fala assim, abençoado, misericórdia, a gente quer. Como é que eu vou tratar essas coisas, irmãos? Eu saí de um culto abençoado, por isso que a minha mente tem que estar em renovação. Eu tenho que clamar, eu tenho que declarar a palavra do Senhor. Então não permita que as questões externas façam você mudar de ideia. Quando nós olhamos para Israel pensou que quanto mais milagre eles pudessem ver, eles iriam sim mudar de ideia. E quando nós olhamos para a história de Israel, aquela geração que esteve no deserto, foi a geração que mais viu milagres, e ainda assim, eles morreram vítimas no deserto, e não mudaram a sua visão. Então não é as consequências externas que vão fazer você mudar de ideia, irmãos. É assim, pela renovação da palavra. Irmão, não me entenda mal. Não me entenda mal, nós precisamos de milagres, nós queremos ver milagres. Existe até uma canção que diz que a gente precisa ver milagres. Os milagres ajudam a nossa fé, mas é ao contrário, irmãos. É o entendimento, as coisas que eu não vi, mas são as coisas que se esperam. É aqui, irmãos, é aqui que eu tenho que trabalhar. Paulo está falando isso, então não vamos mudar os nossos pensamentos em relação à palavra. Eles ajudam, mas quem se recusa a ter o domínio da palavra, nunca vai permitir a ação desses princípios na sua vida. Então pare de culpar as questões externas, pare de culpar aquilo que está acontecendo ao redor, para que você renove a sua mente nesta manhã, para que você tenha novamente um avivamento no seu coração, para que você mude de ideia, para que você venha declarar sobre a vida do seu filho, da sua família, para que você tenha o quê, irmãos? Um ano de dupla honra. Eu não estou vendo, mas você declara. Eu não consigo ver, mas eu sei pelos olhos espirituais que eu tenho. Então pare de esperar as questões internas para você começar a mudar de ideia agora. Pare de culpar essas questões. E aí então Paulo fala, e não sede o quê? Conformados. Não se confirme, irmãos, não se conforme com essa questão. Então ele fala a primeira coisa, não se conforme. Mantenha sua mente renovada. A segunda coisa que eu quero dizer, aquilo que você alimenta a sua mente se torna uma mentalidade. Todo mundo sabe o que é mente, todo mundo sabe o que é mentalidade. Hoje temos vivido, infelizmente, questões que eu falo assim, misericórdia, irmãos, tem muito mais coisas intensas para vir aí contra a igreja do Senhor. Mas o próprio Paulo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Tivemos uma reunião com o apóstolo e foi muito gratificante participar daquela reunião. A reunião online, né? Semana retrasada, não foi isso? Semana retrasada. Com questões muito sensíveis, onde que a igreja vai ter que tomar muito cuidado. Mas a palavra da bispa, nossa bispa, assim, tão inteligente, né, irmãos? Eu gosto muito lá na igreja, eu creio que, né, Bispo Saulo, tem que fazer aqui referência para a Bispa Mariane, né? Mas
A bispa Elisângela é uma mulher de Deus e que ela, bem devagarinho, ela aperta assim, sabe, com carinho, pastor. E às vezes a gente sente muito mais do que né? E eu vendo a bispa falando naquela reunião, e ela falou assim, a primeira palavra, depois o apóstolo mudou, começou a falar sobre dar legalidade a algumas questões. Irmãos, a partir do momento que você permitir algumas questões e der legalidade, o inimigo começa a entrar. É por isso que a igreja se posiciona com amor, com carinho, mas pela palavra, não dando legalidade ao pecado. Isaías falou, aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Vocês lembram quando Jesus ele vai para o Getsemane? Você lembra? E que ele vai ali tomar os pecados sobre si, e hoje nós fazemos menção disso. Você sabe por que ele chora intensamente? Você sabe por que diz a história, diz o texto, que entre as lágrimas e os poros saíam sangue? Ali diz os estudiosos que Jesus entrou num êxtase, numa questão emocional tremenda, e ele se vê no momento onde ele vai absorver todos os pecados do mundo, e ele sabia que naquele momento ele iria se separar do seu Pai, ele iria perder a sua divindade, ele já estava ali, ele não viria a Deus, ele estaria sobre o pecado, ele levou sobre si o pecado, as nossas dores, as transgressões, porque esse era o propósito, mas ele se viu numa angústia tremenda, que ele não poderia ficar sem Deus, e o pecado ele faz isso. Quando o pecado entra sorrateiramente, ele começa primeiro aqui nas nossas mentes, porque a gente começa a admitir certas coisas. Então isso é uma mentalidade, as impossibilidades, irmãos, quase é impossível quando a gente olha, mudar uma mentalidade, sabe por quê? Porque as coisas estão entranhadas, estão cauterizadas, então nós entendemos que nós devemos preencher a mente com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Não é fácil quando você quer ensinar uma criança, não é fácil quando você quer falar sobre um vizinho, sobre alguma questão, onde que a mente está cauterizada. Entenda, irmãos, a mentalidade é aquilo que domina você, que domina o homem, e a mente é o que você domina. Você compreende isso? É por isso que nós vemos essas ideologias aí, não são mentes, são mentalidades. É uma mentalidade, são opiniões formadas, e aquilo domina a massa, domina um povo, é um poder que tem sobre vidas. Então a mentalidade é aquilo que domina você, mas a sua mente, como Paulo falou, é a que nós dominamos. Então eu tenho que preencher, a única maneira de mudar um pensamento para não, irmãos, é preencher com novas informações da verdades da palavra de Deus, com princípios da palavra de Deus. E é importante quando nós entendemos isso, irmãos, que damos esta oportunidade, o Espírito Santo pega aquilo que nós estamos nutrindo, ele começa a transformar isso em revelação. Aquilo que eu leio hoje, aquilo que eu absorvo hoje da palavra, o Espírito Santo ele vai fazendo, nutrindo as nossas mentes com revelação, e Deus vai trazendo isso para você. Deus abre a sua mente, porque nós permitimos. E Paulo então vai falar assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, irmãos, que versículo é esse? Filipenses 4:8, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há em seu louvor, existe algum isso? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Que seja dessa forma. Nós olhamos para o coxo, 38 anos no tanque de Betesda, e ele sempre reclamando do quê? Sempre vem um. Jesus chega para ele e fala assim: quer ser abençoado? Você quer receber uma bênção aqui? Você quer receber um milagre? Irmãos, o que o coxo falou? Mas tem sempre alguém na minha frente. Aí você olha para aquele cego chamado Bartimeu. Quando ele vê uma oportunidade, ele ouviu dizer que Jesus iria passar por ali, ele começa a nutrir a sua mente com expectativas. Irmãos, nessa manhã Deus está trazendo expectativa nova, Ele está renovando você pela palavra de Deus, coisas novas, então mesmo que alguém fale, cale-te, Bartimeu falou que quanto mais ele entendeu, que quanto mais ele declarava aquilo, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Filho de Davi, ele declarava aquilo na sua mente, que ele trazia consigo, e ele não calou. Quanto mais as circunstâncias vinham contra ele, ele declarava: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você pode dizer isso nessa manhã, você pode afirmar isso. Ele está sempre reclamando,
porque ele está formado aqui, está formatado a sua mente, e a outra ele está em expectativa. Olha, lá vem Jesus. Você vem para a igreja, opa, eu vou para a casa do meu pai, vou receber uma palavra, quando eu chegar em casa eu vou ler novamente, eu vou meditar, eu estou no trânsito, mas eu estou guiado com Deus, eu estou falando com Deus através do Espírito Santo, o Espírito vai me instruindo, mas eu quero chegar em casa, eu quero dobrar os meus joelhos, eu quero falar com Deus, eu quero ler a palavra, eu quero ter essa oportunidade, eu quero chegar com alguém e falar do amor de Cristo, eu quero testificar, eu quero comprovar para a vida daquela pessoa que eu estou falando, que Jesus é amoroso demais, ele precisa transformar a vida. É essas expectativas do novo, irmãos, que nós precisamos ter. Então eu tenho que mudar a minha mente, e eu tenho que entender que toda vez que você der essa oportunidade para o Espírito Santo trazer, ele vai renovar a sua mente, e toda arrogância, Paulo está falando, né? A rejeição que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos o quê? Cativo, preso, amarrado, ligado todo o pensamento à obediência de Deus. Aleluia. Leva contigo, irmãos, leva contigo. Torne então a sua mente um canal de bênçãos de Deus para a palavra. Eu gosto muito do verso quando Paulo fala assim, né? Perdão, irmãos, Pedro, ele fala que quando as razões, quando as circunstâncias, né, deste mundo vierem contra você e perguntarem qual é a razão da vossa fé, o que você vai dizer? Quando o problema bater a tua porta, o que você vai dizer? Quando alguém falar contra você, o que você vai dizer? Quando a saúde extrema for necessária você cuidar, o que você vai dizer? Quando a questão financeira vier à tua casa, o que você vai dizer? Nós então podemos dizer: mas seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém? Aleluia! E o último ponto: confesse aquilo que você acredita, não o que você está sentindo. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você está sentindo agora nessa manhã? O que você está sentindo? É dor? É tristeza? A palavra de Deus fala que onde Jesus está, ali a alegria. Onde a presença de Jesus está, ali é motivo de alegria. A alegria é diferente, irmãos, daquilo que o mundo diz lá fora. A alegria a qual nós conhecemos é diferente, pois é uma alegria que, independente da angústia, independente do que está acontecendo, Paulo vai falar: nós do que? Não seremos abalados, não seremos abatidos. Irmãos, que palavra nós temos aqui, irmãos, para renovarmos hoje a nossa mente. Então eu te pergunto: o que você está sentindo? A palavra de Deus fala que nós possuímos aquilo que nós confessamos. Paulo falou que se confessares o Senhor teu Deus, você receberá o que, irmãos? A salvação. Se com teu lábio confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Se confessares os teus pecados, você será perdoado. Aleluia, aleluia. Nós possuímos as promessas de Deus porque nós confessamos com a nossa boca. Então, irmãos, não diga aquilo que você está sentindo, mas confesse aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Quando nós olhamos para a palavra e vemos Jesus sendo lá no deserto afligido, atingido pelo inimigo, o inimigo está tentando tirar Jesus do sério, não é verdade, irmãos? Que história bacana. Sabe por que é bacana, irmãos? Porque a palavra de Deus fala que Jesus se fez homem, ele habitou entre nós, ele estava como eu e você neste mundo, e o inimigo atacando, o inimigo falando, o inimigo querendo tirar Jesus do sério, vamos dizer dessa forma, não é verdade? Irmãos, às vezes a circunstância não faz isso, econômica, saúde, né, as questões interpessoais, e nós olhamos para a palavra de Deus, e vemos que Jesus, ele não falava aquilo que ele estava sentindo, mas ele declarava a palavra de Deus. O inimigo falava uma coisa, ele declarava a palavra de Deus. Ele queria tentar tirar Jesus do sério, ele falava: mas pela palavra, não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu creio, que vai mudar a minha mente. Aleluia. Quando você confessa com seus lábios que Jesus é o Senhor, você tem o que? Novamente, a salvação. Você quer ver os perdões de seus pecados? Então confesse Ele. Quando você quer ver as obras de Deus sendo concluídas na sua vida, declare que maior é aquele que está contigo, maior é aquele que irá à tua frente, maior é aquele que proverá para você. Quando nós olhamos Deus fazendo o mundo, irmãos, é muito bacana. Quando eu fui meditar nisso, eu falei assim: Deus está criando o mundo, estava ainda inacabado.
Nós não vemos na palavra de Deus fazendo uma comparação, eu estou fazendo aqui uma analogia com você, mas diz que a cada momento que Deus ia construindo o mundo, Deus olhava e falava o quê? É muito bom. Ah, irmão, se alegra no Deus que você tem crido, que você tem vivido, confesse com alegria, virão, irmãos, dias difíceis, mas declare aquilo que você acredita, não aquilo que você está sentindo, não aquilo que você está sendo afligido. Paulo fala assim, olha, não é talvez agora nesse momento, mas lá 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia da fé, aleluia, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, para que você foi chamado, irmão, não para viver em tristeza, não para viver com arrogância, não para viver as mazelas do mundo, não, foi chamados para também, tendo já feito uma boa confissão diante de Deus e de muitas boas testemunhas, você tomasse posse da vida eterna, tomasse posse daquilo que Deus falou. Deus fala para Isaías, se você crê, você fala assim, Isaías, para aquele povo, se você crê, você entende essa palavra, Isaías, fala assim para o povo, se você crê, você vai comer o melhor dessa terra. Ah, não. Quem crê que pode colher o melhor dessa terra aqui? Quem crê na palavra de Deus, que quando Deus fala assim, Isaías, vai lá e fala, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai colher o melhor dessa terra, minha irmã. Eu vou colher o melhor desta terra, não é porque eu terei os meus celeiros tão fartos assim, não porque eu tenho, não, irmão, sabe por quê? Porque aquilo que eu tenho desta carteira aqui, sabe, mesmo não esteja assim, com tantos zeros, é o suficiente para eu ter prosperidade dentro da minha casa. Deus negará bem algum aqueles que andam em retidão, não haverá dor, não haverá tristeza dentro da tua casa. Ah, está difícil, só tem o arroz e o feijão, irmão, louve a Deus, porque Ele está te dando, foi Ele que te deu o arroz e o feijão. Cadê minhas filhas? A farinha na botija, aleluia. Ah, irmãos, meu pai sempre falava isso, a farinha da botija nunca vai faltar na tua casa, nunca. Estamos esperando, o homem falou que ia ter picanha. Ai, irmãos, misericórdia, ainda não estou vendo isso, mas talvez um cupim seja bom, não sei o que o curitibano come. Irmãos, pode ser um arroz com feijão, pode ser um ovinho ali, uma carnezinha moída. Ai, irmãos, sustenta a sua vida, coisas simples, basta você renovar a sua mente, parar de olhar e falar assim, poxa, eu queria tanto ter uma blusa assim, ter um sapato assim, ter aquele carro assim. Deus proverá, mas comece a mudar a sua mente, comece a ver com os princípios da palavra, comece a trabalhar os princípios da palavra. Você ainda espera, eu ainda espero questões sobre a vida do seu filho, comece a vivenciar pela palavra. Você ainda vê que o seu pai, eu sou o pai aqui, talvez minhas filhas, ainda falta um, né? Tem mais uma que está no Rio, irmãos. E às vezes a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente quer ainda alguns anseios, e eu entendo que pela palavra, eu tenho que entender todas essas questões também como filho, porque quando nós olhamos, e Deus Ele fala que promete, assim como Ele falou que iria prometer, e deu lá no jardim do Éden, aquilo que seria necessário para o homem viver, e viver com o melhor. A única coisa que Deus pede, é que fosse obediente à sua palavra. Deus, irmãos, se a gente for uma analogia aqui, uma coisa tão singela, mas tão simples e tão eficaz, você não vê na descrição, bispo, eu estava pesquisando, querendo algo mais profundo, tentando entender. Deus não pediu assim, olha, todo dia pela manhã eu quero que você venha me adore, Adão. A gente não vê relato na palavra, a gente entende, a gente vê na palavra que sim, ao entardecer Deus visitava Adão e Eva, para poder fazer um relacionamento, para poder falar da sua palavra. Deus, Ele só queria obediência à sua palavra. Olha, está vendo tudo isso aqui? Está vendo esta terra, irmãos? Você consegue contemplar Curitiba? Você consegue contemplar esta igreja aqui? Você vai usufruir de tudo, mas eu só quero uma coisa: obedeça a minha palavra. É só isso.
você vai ter um melhor para viver, mas só obedeça a minha palavra. Era o suficiente. Mas muitas vezes a gente olha e quer o quê? Aquilo que nós não podemos tocar. Se nesta manhã talvez você não compreenda algumas questões, peça a Deus para renovar a sua mente. Peça a Deus para fazer aquilo que ainda seja necessário fazer, para que então você tenha a sua mente renovada e coisas novas virão sobre ti e sobre a tua casa. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor, nesse momento, eu olho para a tua palavra e entendo, Pai, os teus desígnios. Eu olho para ti e vejo, ó Pai, que tu tens cuidado da minha vida. Mas algo, Pai, dentro de mim ainda exige, às vezes quer lutar, ó Deus, contra alguns princípios. Eu peço a ti, ó Deus, se o Senhor venha tirar de mim aquilo que não provém de ti. Retira, ó Pai, da minha mente aquilo que, ó Deus, não está alinhado, ó Deus, com a tua palavra. Senhor, se há algo que precisa ser renovado em mim, Deus, faça. Se há algo que precisa ser, ó Deus, transformado na minha mente, ó Deus, para que eu siga, ó Pai, os teus preceitos, faça, Senhor. Senhor, que se há algo que eu preciso fazer, ó Deus, para que eu mude as minhas atitudes, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, porque o teu Espírito Santo vem ao meu encontro falar, ó Deus, e chamar a minha atenção, querendo, ó Deus, que eu tenha e seja algo diferente, ó Deus, para que as minhas atitudes sejam, ó Deus, conforme os seus princípios, e que, ó Deus, da tua palavra eu não me desvie para a direita ou para a esquerda, mas para que eu prossiga para o alvo, ó Deus, que de lá, ó Deus, me virá o meu socorro, e eu tenho certeza que o meu socorro virá de ti, ó Deus, na hora da angústia. Mas faça, Senhor, eu me coloco sobre os teus cuidados.